Olá, olá. Vamos iniciar mais uma conversa. Nesta noite, nós vamos estar conversando sobre luto. Como que nós lidamos com as perdas. E para isso eu vou convidar a minha amiga Lena para que juntas possamos conversar com vocês sobre este tema, sobre o luto, sobre como lidarmos com as nossas perdas. Oi, Helena, seja bem-vinda. Oi, Helena, está me Boa noite, ouvindo? Tânia. Boa Boa noite, noite. prazer enorme estar aqui de novo. Me escuto bem você, Tânia, você me escuta? Boa Sim, noite. sim, Você me escuta, Tânia? sim. Você me Escuto, escuta? sim. Pronto. Bom, gente, tudo que é feito ao vivo, né? E a gente vamos tentando para que saia 100%. Vamos lá. Então, é um prazer Sim. enorme estar aqui com vocês de novo, Tânia. E hoje, trazendo um assunto tão importante, que é o que vamos falar sobre o luto. O luto, as suas ramificações, as suas dores, e é um assunto de extrema importância, e a gente não direciona esse tema só para a envelhecência, porque o luto ele pode existir em qualquer fase, em qualquer faixa etária na vida. Então, é super importante realmente o tema de hoje à noite. Vamos lá. Vamos sim. Luto, Tá? entendendo e lidando com a perda. Vamos conversar sobre isso, Lena? Vamos lá? Vamos sim. Vamos lá, Tânia. Vamos lá. Entender o luto, né? Entender o luto. O luto é uma resposta emocional natural diante da perda de um ente querido, ou de algo significativo. É uma realidade nas nossas vidas. Pode envolver uma variedade de sentimentos, como a tristeza, a angústia, a raiva, ou mesmo um alívio, dependendo da natureza da perda. Então, você veja que o momento do luto, o luto ele tem essa dimensão. Ele consegue movimentar todo esse lado emocional, consegue trazer à tona, digamos assim, consegue trazer todos esses sentimentos que podem ser negativos e que a gente tem que aprender e tentar descobrir como lidar e como passar por essa fase do luto. Existe o processo de luto, ou fases do luto, né? Tradicionalmente, ele é dividido em 5 fases. Segundo Elizabeth Kubler-Ross, ele envolve, inicialmente, a negação, depois vem a raiva, a barganha, a depressão e, por fim, a aceitação. O processo pode variar significativamente entre indivíduos. Nem todos experienciam todas as fases, nem as vivenciam em uma ordem específica. A gente diz que existem fases do luto só a nível didático, que na realidade é um processo. E a duração do luto, Lena? Pois é, e aí a gente segue, Tânia, e a gente sabe que o luto, a gente costuma pensar, quanto tempo, de repente, luto? É, é muito é muito temeroso, digamos assim, porque quando a gente fala de emoção, quando a gente fala nesse mundo
de emoções, a gente vai encontrar aí uma variação até de indivíduo para indivíduo, não é isso, Tânia? Então, não há um tempo correto, não há um tempo pré-determinado para o luto. A duração e a intensidade das emoções podem variar dependendo do indivíduo e da relação que esse indivíduo tem com o que foi perdido, o que ele deixou para trás, certo? Que alguns podem sentir impacto, um impacto grande durante meses, enquanto outros podem levar anos para se ajustar completamente à perda. Então, a gente para assim pensa que é o histórico de cada um. É como a emoção é individual, as reações são individuais, de indivíduo para indivíduo. Então, a gente não pode predeterminar, vou passar 3 meses de luto, vou passar 10 anos de luto. Isso vai depender muito como podemos trabalhar ou como vamos encarar esse luto. Não é, Tânia? Isso, filha. Por isso a gente fala em formas de lidar com o luto. Existe o apoio social. Podemos buscar apoio de amigos, familiares ou grupos de apoio, que pode ser crucial para a nossa recuperação e entendimento do luto. Mas também devemos buscar também uma terapia profissional sempre que percebermos que nós não vamos sozinhos darmos contas do processo, ou que simplesmente nós não estamos conseguindo passar de uma forma, vamos dizer que saudável, por este processo de luto. Então, nesta hora, é muito importante que possamos buscar o apoio de profissionais da área da psicologia, das terapias ou até mesmo da psiquiatria. E aí a gente volta a tocar, Tânia, a falar, a trazer aqui a questão do autocuidado, porque é o momento que você tem que cuidar do seu bem-estar. Você tem que procurar o seu próprio bem-estar, ver como você vai se adequar, como, de que janela, certo? De que janela você vai começar a enxergar as suas emoções, a sua nova vida, como é que você vai se adaptar. Então, é de extrema importância cuidar da sua própria saúde física e mental durante o luto, incluindo alimentação adequada, exercício físico e descanso adequado. Permitir-se sentir dor, não é vergonhoso sentir dor. A dor, quando ela chega, é para ser sentida. Mas também buscar momentos de alegria e satisfação nas pequenas, grandes coisinhas do dia a dia, como eu costumo dizer. Então, assim, se permitir. Temos que aprender sempre a permitir a alegria, permitir a tristeza, permitir o luto. O autocuidado vai sinalizar. Quando você procura, entende que o profissional está aí para lhe ajudar nesse processo. É o autocuidado que você tem que ter para entender, porque existe um sofrimento no luto. Tudo que se perde, ninguém gosta de perder nada. E tudo que se perde provoca, de alguma forma, uma ausência, uma sensação de perda. E isso precisa realmente ser trabalhado, e o autocuidado é de grande importância. E aqui a gente fala de alimentação, fala de exercícios físicos, fala de procurar alegria nas pequenas coisas, mas não posso deixar de, salientar. Foque sempre em um profissional, em técnicas que vão poder lhe ajudar muito a passar por essa fase dolorosa. Aí chega um momento em que nós temos que pensar numa adaptação a essa nova realidade, né? Porque o objetivo não é superar só a perda, mas sim aprender a viver com ela, integrando a perda na nossa vida diária.
encontrar novos significados e engajar-se em atividades podem ajudar na adaptação a essa nova realidade. Sabendo que o luto é um processo pessoal e singular, onde cada pessoa reage e se adapta de forma diferente. O importante é reconhecer quando é saudável, avançar por conta própria ou quando é necessário buscarmos ajuda. Esta consciência é muito importante, porque existem lutos que são difíceis de termos uma adaptação saudável em relação a ele. E aí, quando ele complica, quando ele dura muito mais do que o necessário para que passemos por todas as fases e encaremos o processo de uma fase, vamos dizer que positiva, diante da realidade da perda, se isso não estiver acontecendo, é o momento de buscarmos ajuda, humildemente, buscarmos o profissional da área de saúde para nos ajudar. Nem sempre é necessário. Muitas das vezes, quando nós buscamos a nossa rede de apoio, quando nós nos envolvemos e nos engajamos em atividades significativas e prazerosas, nós conseguimos superar com uma certa maestria o processo da perda, o processo de lidarmos com esta nova realidade. Mas se isso não acontecer, tenhamos humildade, tenhamos sabedoria para buscarmos ajuda, porque é necessário esta nova adaptação a esta nova realidade. Diante do que Tânia. nós explanamos, Lena, eu acho que fica claro que é muito importante termos esta consciência, principalmente nós que estamos na envelhecência, porque quanto mais nós vivermos, mais nós vamos estar tendo perdas. Faz parte do processo da vida termos perdas. Então, é muito importante que criemos uma consciência diante das perdas. Não é fácil, é difícil, mas muitas das vezes é necessário encararmos buscando apoio na espiritualidade, nas amizades, nos profissionais da área de saúde e, principalmente, diante da nossa resiliência. Vamos buscar as nossas resiliências, as nossas reservas emocionais que vão nos garantir passarmos por este período, encarando esta nova realidade com muita fé, com muita perseverança, com muito autocuidado. Não é mesmo, Lena? Sim, Tânia, você coloca de uma forma muito clara. E eu queria só dizer que, quando nós estamos falando de luto, nós não estamos falando só da perda matéria, existem vários tipos de lutos, certo? Na envelhecência, você passa por vários lutos, porque às vezes é um trabalho que você deixa, é uma aposentadoria que chega, que não foi bem resolvida, e que você ainda se sente apto a trabalhar, mas a idade impõe a você uma aposentadoria. Isso é uma perda, isso é um luto. É a perda de um amor, de um sentimento, de uma emoção. Então, você veja, a envelhecência é como se essa fase testa a nossa capacidade de resiliência, como você fala, a nossa capacidade de ressignificar, porque temos perdas, temos ganhos maravilhosos, que é a experiência, é a nossa história, é tudo que a gente consegue somar durante o nosso caminhar. Mas também enfrentamos perdas e lutos, e vivenciamos esses lutos em vários setores. Então, super importante o autocuidado,
de estarmos realmente atentos. Principalmente quando falamos em buscar e não ter vergonha de buscar ajuda, seja com o profissional ou com sua rede de apoio. Certo? Então, temos que nos preparar, temos que falar desses lutos. E Isso. achar, engajar, ter meta, descobrir metas nessa nova fase, porque quando nós procuramos, nós encontramos. E aí nós vamos conseguir dar um novo significado a esse viver. É verdade, Nina. Não E é esse isso, novo Tânia? significado, ele tem que vir acompanhado de uma consciência muito clara de que as perdas é um processo natural diante das nossas vivências cotidianas. Como você sempre bem lembrou, não é só a perda de entes queridos através da morte, mas são perdas de emprego, perdas de perspectivas, perdas muitas vezes da esperança, e aí a gente começa a entrar no processo de depressão. Mas lembre-se, não se sinta só, busque ajuda. Rede de apoio, processos, buscar sempre o profissional da área de saúde, o profissional terapeuta, que com certeza vai te ajudar a passar por mais este processo. Principalmente nós outros que estamos tão sensíveis diante das nossas envelhecências individuais, mas que hoje se torna coletiva, diante desses assuntos que são tão pertinentes a todos nós. Era isso que nós gostaríamos de conversar com vocês na noite de hoje, e pedindo a vocês que, se fizer sentido, deem um like para a gente, compartilhe este nosso encontro, compartilhe esses nossos conhecimentos e cada vez mais esteja engajado conosco. Comente, nós te agradecemos demais. Uma boa noite, um bom dia, seja o horário que você estiver nos vendo, que a paz de nosso Senhor esteja junto e no coração de cada um de vocês. Não é mesmo, Lena? Sim, uma paz muito grande para todos nós e que possamos ter muito equilíbrio nessa nova descoberta da envelhecência e é não ter vergonha. Continuo dizendo, é não ter vergonha, é procurar ajuda e fazendo pontes, com certeza vamos conseguir passar por essa fase, que é uma fase super bonita e muita coisa para ser aproveitada. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma paz enorme para todos vocês, um beijo. Fiquem com Deus, boa noite, fiquem com Deus.